Hoje, em clima de Copa do Mundo, vamos falar coisas bizarras sobre o assunto. Dá uma olhada. A Argentina venceu a Copa do Mundo. Neste verão, participei de um programa de ciências na faculdade local. A turma se reúne 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. A aula de segunda-feira foi uma droga. Nada estava indo bem para mim. Nenhum dos experimentos estava dando certo, e acabei desistindo e apenas observando no final da aula. O professor responsável não se importou muito. A participação não era necessária, e eu o tive como meu professor no ano anterior, então ele gostou de mim. Quando a aula terminou, saí da sala de aula e encontrei minha namorada no corredor, que estava lá para um programa separado. Começamos a caminhar em direção à saída para que eu pudesse levá-la de volta para sua casa. Nós dois moramos perto da faculdade. Quando estávamos prestes a sair do prédio, o professor da aula de ciências gritou meu nome. Ele disse que choveria muito lá fora muito em breve e se ofereceu para nos dar uma carona para casa. Agora não sou estúpido. Ele não era um completo estranho. Também não era amigo. Mas confiei nele o suficiente para nos dar carona para casa. Lembro-me de sair do prédio com ele e minha namorada e entrar no carro dele no momento em que a chuva começou a cair. Estávamos indo na direção certa, passamos por uma sorveteria e havia uma comemoração acontecendo. Havia uma grande faixa que dizia Copa do Mundo FIFA 2014 e abaixo dela, em letras grandes, dizia Argentina. Mostrei para minha namorada e ela imediatamente pegou a bolsa e me entregou os 10 reais que apostamos. Agora eu queria poder te contar o que acontece depois, mas não posso. Não me lembro do que aconteceu entre aquele momento e quando acordei na manhã seguinte. Assim que acordei, meu telefone tocou. Olhei para ele e era uma mensagem da minha namorada perguntando se poderíamos caminhar juntos para chegar ao campus. Confusamente, respondi perguntando por que iríamos caminhar até lá juntos, já que não tivemos aulas hoje. Mas fizemos isso. Verifiquei a data no meu telefone e era 14 de julho de 2014. Ontem foi 14 de julho de 2014. Liguei imediatamente para minha namorada e perguntei o que fizemos ontem. Ela disse que fomos à festa de formatura dos primos dela. Não me lembro absolutamente de ter feito isso. Nesse ponto eu estava surtando. Eu não queria que minha namorada se preocupasse, então não dei mais detalhes quando ela perguntou o porquê. Um pouco mais tarde naquele dia, nós a encontramos em sua casa e caminhamos até o campus. Nós nos separamos e fomos para as aulas. A lição foi exatamente a mesma de ontem, só que havia um professor diferente, um que eu não conhecia. Eu ainda era igualmente ruim nos experimentos, embora ainda pior. Durante toda a aula, fiquei distraído, acabei saindo mais cedo do que deveria só porque não aguentava. Meia hora depois, conheci minha namorada fora da sala de aula dela. Decidimos ir andando para casa porque estava um dia lindo. Todo mundo estava lá fora, em suas varandas, porque o tempo estava muito bom. Enquanto caminhávamos, ouvimos a música tocando no iPod dela, mas algo me fez parar no meio do caminho, um pouco acima da estrada. Quando estávamos sentados, no que presumo ser a varanda dele, estava o professor que nos levou para casa ontem. Ele olhou para mim. Ele não disse olá, nem sorriu. Continuamos caminhando para frente, mas eu discretamente mudei de lado com minha namorada. Então estava caminhando mais perto dele. Quando passamos por ele, sua cabeça nos seguiu e, embora o tempo estivesse quente, me vi puxando minha namorada para mais perto de mim. Só porque o frio que descia pela minha espinha era quase insuportável. Continuamos caminhando e passamos pela pequena sorveteria de ontem. No corrimão da varanda estava pendurada a mesma placa de ontem, só que desta vez estava escrito Copa do Mundo FIFA 2014 e abaixo dela estava escrito Alemanha. Não sei o que aconteceu ontem, hoje, mas eu sei que estou morrendo de medo. Não quero contar isso à minha namorada, e se o professor teve alguma coisa a ver com isso, não sei se quero perguntar a ele. Parecia que ele sabia. Talvez seja só eu que estou sendo paranoico. Bolas de futebol de papel. Hoje tenho lido os diários antigos da minha avó. Estou na casa dela olhando suas coisas enquanto espero meu pai me buscar para seu funeral. Não pretendo levar nada. Acho que acabei de perceber que não estava tão perto dela quanto deveria. Eu sempre disse a ela que viria visitá-la em breve, mas a vida sempre atrapalha.
Agora é tarde demais e me sinto muito culpado. Ela não tem muito, pois viveu uma vida muito simples. Sua pequena casa será vendida para pagar suas dívidas e despesas funerárias. Seus pertences provavelmente irão para aqueles que neles encontrarem valor sentimental. Nem tenho muita certeza do que estou fazendo aqui, além de me culpar por não ter passado mais tempo com ela quando tive a chance. Mas encontrei algo bem interessante. Tenho tendência a esconder coisas que são importantes para mim em casa e percebi que meu pai também o faz. Imaginei que se minha avó tivesse algo interessante, eu teria que encontrar seu esconderijo. Demorou um pouco, mas com certeza ela tinha um esconderijo. A parte de baixo da cômoda tinha um lábio que saía horizontalmente. A pequena saliência tem apenas cerca de 15 centímetros de comprimento, mas era longa o suficiente para a caixa que encontrei. É uma caixa de sapatos velha. Fiquei confuso quando o abri. A primeira coisa que me chamou a atenção foram dezenas de bolas de futebol de papel espalhadas pela caixa. Além disso, havia vários recortes de jornais e o diário da minha avó. Os recortes de jornal imediatamente me assustaram. Cada um deles era sobre uma pessoa desaparecida ou uma vítima de assassinato. Talvez tenha sido apenas um interesse mórbido, semelhante à obsessão da sociedade por histórias de crimes reais hoje em dia. Achei que a única maneira de descobrir era ler o diário dela. Tenho algum tempo livre antes que meu pai me pegue. Parece um pouco uma invasão de privacidade, mas só quero conhecê-la melhor. Neste ponto, esta é a única maneira que posso. Diário da vovó. 10/03/76. Comecei a escrever um diário a pedido do meu terapeuta. Eu a vejo principalmente por causa das minhas preocupações com um dos meus filhos. Ele tem 11 anos, mas ainda não fala. Meu outro filho tem sido uma bênção. Ele é um ano mais novo. Devido à morte do pai, ele passou por um trauma. Ambos têm. Eles parecem ter processado isso de maneiras diferentes. Charlie é franco. Ele é maduro além de sua idade. Ele é mais maduro do que alguns adultos que conheço e tem me ajudado tremendamente desde a morte do meu marido. Ele foi quem mais me ajudou com seu irmão, que se tornou muito difícil. Ben é meu outro filho. Ele não se adaptou tão bem quanto Charlie. Entendo que ambos vivenciaram algo horrível, mas os meninos pareciam reagir de maneiras opostas. Charlie realmente me ajudou durante todo o processo. O funeral, a escola, a culinária, tudo. Ben se tornou um fantasma. Odeio dizer isso sobre meu próprio filho. Ele é um bom menino de coração. Ele simplesmente não conseguiu lidar com a perda do pai, e tenho a sorte de ter Charlie aqui para ajudá-lo. Ele havia sido essencialmente dissecado. Saber o que aconteceu foi mais do que qualquer família deveria ser forçada a suportar. Nunca imaginei perder meu marido, meus filhos perderem o pai. Ele podia ser severo com os rapazes. Ele tinha problemas de raiva, mas era um bom marido e provedor. Independentemente do que aconteceu, temos tentado superar isso. Os meninos vão para a escola novamente. Charlie fala como se fosse adulto neste momento. Sinto muito por ele por ter que crescer tão rápido, mas tenho sorte de tê-lo aqui para ajudar Ben. Ben ainda não fala, nenhuma palavra. Charlie e eu conversamos com ele regularmente, tentando encontrar algo que possa provocar uma reação dele. Até agora nada funcionou. É como se ele não tivesse interesse em se envolver com o mundo ao seu redor. Diferentes médicos discordaram sobre o que está causando isso em Ben. Alguns disseram que está relacionado a traumas. Alguns disseram que ele é doente mental. Outros médicos disseram que ele não mostra sinais de doença mental, além de ser mudo. Tudo o que posso fazer é continuar levando-o a qualquer médico que eu puder. Recentemente comecei a consultar um terapeuta, algo que provavelmente deveria ter feito há muito tempo. Ela acredita que registrar meus pensamentos e minha vida cotidiana em um diário pode ser terapêutico. Então aqui vai. 14/03/76. Hoje foi um dia tranquilo. No momento, estou esperando os meninos voltarem da escola. Consegui evitar olhar o jornal porque tenho estado obcecado por ele ultimamente. A polícia acredita que a pessoa que matou meu marido ainda está matando. Não quero ficar obcecado com isso ou pensar mais sobre isso do que deveria,
mas sinto que devo registrar isso em um diário. Meu marido foi brutalmente tirado de mim por um psicopata, e esse psicopata não foi levado à justiça. Além do meu desejo de ver essa pessoa pagar por seus crimes, também tenho medo de que ela venha atrás de mim ou dos meus filhos. Estou constantemente ansioso quando eles estão na escola. Desde que meu marido faleceu, pelo menos outros 7 corpos foram recuperados dentro ou ao redor do condado. A polícia acredita firmemente que eles são parentes. É como algo saído dos filmes. Algo que você nunca espera que aconteça com sua família. Tive que parar de ler um pouco. Os meninos chegaram em casa há pouco e estão comendo agora. Ler sobre o que aconteceu com meu marido não parece tão terapêutico agora. Só dói. Acho que isso faz parte do processo de cura. Depois do jantar, os meninos assistiram um pouco de TV. Observei Charlie jogando um jogo de tabuleiro e tentei fazer Ben jogar com ele. Ben moveu suas peças para onde Charlie lhe disse, mas, como sempre, não estava muito envolvido. Esta é uma noite bastante mediana para nós. Passo meu tempo cuidando dos meninos ou pensando em Jack. À medida que a hora de dormir se aproximava, Charlie levou seu irmão para ajudá-lo a escovar os dentes e se preparar para dormir. Mais tarde, vim para colocá-los na cama. Fui para a cama, acordei na manhã seguinte e repeti a rotina. Essa tem sido a rotina há algum tempo. A única coisa com que me preocupo mais é com a segurança dos meus meninos. Eu não vou a lugar nenhum. Não falo com ninguém além do meu terapeuta e dos meus filhos. Não é uma vida emocionante, mas enquanto eles estiverem bem, eu ficarei bem. 22/03/76. Já se passou cerca de uma semana desde que escrevi neste diário. Eu praticamente já escrevi o que faço em um dia, e os dias raramente mudam. Mas hoje algo maravilhoso aconteceu. Os meninos estavam no quarto deles. Eu estava assistindo televisão e me preparando para ir dormir. Ouvi um pouco de barulho vindo do quarto deles e estava prestes a entrar lá e gritar com Charlie. Eu nem percebi no começo. Entrei e encontrei Charlie e Ben dobrando pedaços de papel e conversando. Ambos. Surgiu do nada. Ben está falando. Até agora foram frases muito curtas, mas ele parece bem falado, considerando. Ele não parece ter nenhum problema de fala ou algo assim. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O que eu estava ouvindo. Fiquei ironicamente sem palavras por alguns momentos, enquanto Charlie olhava para mim e piscava. Como isso aconteceu? Perguntei animadamente ao Charlie. Ben gosta muito de bolas de futebol de papel. Ele respondeu com um grande sorriso. Aparentemente, Charlie mostrou a Ben como fazer essas coisinhas triangulares com um pedaço de papel. Eles tinham giz de cera e marcadores e os estavam decorando. Desde que isso aconteceu, Ben está sempre brincando com eles e sacudindo-os. Este momento me encheu de mais alegria do que experimentei coletivamente desde a perda do meu marido. Eu só queria que ele estivesse aqui para ver. Ben vem falando mais aos poucos. Ele ainda fala manso, mas isso não me incomoda nem um pouco. Pela primeira vez, sinto que consigo realmente me comunicar com ele. É como se eu estivesse conhecendo meu próprio filho pela primeira vez. 13/04/76. Semanas se passaram e estou apenas começando a me acostumar com Ben falando. Eu nem sei o que fazer comigo mesma quando não estou preocupada com ele. Comecei a me exercitar. Tenho cuidado do meu jardim que venho negligenciando há anos. Isto é o melhor que me senti desde que o Jack faleceu. Os meninos estão na escola. Os professores de Ben estão tão surpresos quanto eu. Foi uma adaptação para ele. E ele ainda está muito quieto. Mas finalmente parece normal. Ele ainda depende muito do irmão, mas não parece desamparado. Os médicos me disseram que ele claramente não tem doença mental. Foi um grande alívio. 27/04/76. Algo aconteceu. Tive que fazer algumas tarefas e deixei Charlie ficar em casa e ficar de olho em Ben. Charlie tem se comportado muito bem e eu confio nele. Entrei pela porta e experimentei algo que mães normais provavelmente costumam experimentar. Uma bagunça na sala de estar por causa dos meninos brincando. Essas pequenas bolas de futebol de papel estavam absolutamente por toda parte. Eu queria ficar com raiva, mas simplesmente não consegui. Quando vejo essas coisas, penso no progresso de Ben. Penso nos dias em que me perguntei se algum dia ouviria a voz dele.
Comecei a buscá-los. Eu podia ouvir os meninos brincando no quarto. Olhei para todos os pequenos desenhos que eles desenharam em todas as diferentes bolas de futebol. Foi quando notei que alguns deles tinham desenhos dentro, como se tivessem desenhado e depois dobrado. Desdobrei um deles. Fiquei muito desconfortável quando vi o desenho completo. Parecia um homem sangrento. Estava bem rabiscado, mas parecia muito com um homem de olhos fechados e peito aberto. Há pequenos desenhos de coisas próximas à área do tronco que foram rabiscados em vermelho. Se eu não soubesse melhor, diria que parecia que o que a polícia descreveu aconteceu com Jack. Eu disse a mim mesmo que era louco e que minha mente estava lá porque é algo que está sempre no fundo da minha mente. Eu vi o que tinha medo de ver. Comecei a abrir mais bolas de futebol de papel. O próximo deixou menos para a imaginação. Era outro homem, dessa vez com os braços e pernas removidos e deitado ao lado dele. A imagem inteira estava rabiscada em vermelho. Entrei em pânico ao abrir mais. Pelo menos metade deles tinha imagens estranhas como essas. Uma delas parecia mostrar uma pessoa menor colocando algo em um copo ao lado de outra foto de uma pessoa deitada, com o copo na mão. Colecionei essas bolas de futebol de papel e as levei para o meu quarto. Eu estava hiperventilando enquanto estava sentado ali tentando entender. Um dos meninos estava tendo pensamentos doentios. Por que algo assim levaria Ben a se abrir e falar? Os meninos bateram na porta enquanto eu continuava olhando os desenhos. Disse-lhes para aguentarem e que sairia daqui a 1 minuto. Contive as lágrimas porque temia o pior. 29/04/76. Já se passaram 2 dias desde que vi os desenhos. Tive que parar de escrever um pouco. Foi tudo demais. Tenho tentado ficar em negação. As semelhanças são muito próximas para serem ignoradas. Tenho guardado recortes de jornais sobre os corpos que a polícia tem encontrado e todas as pessoas que desapareceram perto daqui. Eles não forneceram detalhes sobre todos eles, mas compartilharam o suficiente. Todas as vítimas cuja causa da morte foi relatada pareciam estar representadas nos desenhos. Homem de 27 anos. Estripado e enterrado superficialmente. Encontrei a foto de um homem em um buraco com um buraco no abdômen coberto de vermelho. Homem de 30 anos, envenenado na feira. A polícia suspeita de crime, mas não há pistas. Encontrei uma foto de um garotinho derramando algo em uma bebida ao lado de outra foto de um homem no chão com uma xícara na mão e uma roda gigante atrás dele. Homem de 19 anos, morto devido a múltiplos ferimentos à bala. Encontrado em uma área arborizada ao longo de uma trilha a apenas 8 quilômetros daqui. A polícia acredita que pode ter sido legítima defesa porque os ferimentos indicam que os tiros vieram de baixo, como se alguém estivesse deitado no chão ou agachado. Encontrei uma foto de um garotinho com o que parece ser uma arma ao lado de um homem mais alto. Havia árvores desenhadas ao redor deles. A lista continua. Encontrei uma imagem que combinava com quase todos os artigos e relatórios que salvei. O pior é que há muitas imagens desenhadas que não consigo encontrar um artigo de jornal que corresponda. Não posso ter a certeza, mas tenho de, no mínimo, admitir que isto é demasiado coincidente. Mas não poderia ser nenhum dos meus meninos. Eles são crianças. Talvez eles tenham visto alguma coisa? Talvez alguém na escola lhes tenha dito algo sobre o assassino? 30/04/76. Estou de olho nos meninos. Não contei a eles que encontrei as fotos. Tentei convencê-los a falar sobre isso, perguntando se algo os estava incomodando, se tinham ouvido algo interessante na escola e lembrando-lhes que sempre os protegerei, não importa o que aconteça. Que eles podem me dizer qualquer coisa e eu nunca olharei para eles de forma diferente. Nenhum dos dois disse nada sobre os corpos. Eu até os escutei quando estavam juntos no quarto, mas não os ouvi mencionar pensamentos sombrios, comportamento violento ou algo assim. No entanto, notei algo estranho enquanto assistia ao noticiário esta noite. Eu tinha terminado de preparar o jantar e sentei-me na cadeira para comer enquanto assistia ao noticiário noturno. Os meninos estavam na cozinha preparando seus pratos. O primeiro segmento, mais um corpo encontrado na área. A vítima foi aparentemente espancada com um objeto contundente. A polícia suspeita que ele foi atingido por uma pedra ou tijolo várias vezes antes e depois de sua morte. Eles acreditam que isso ocorreu há apenas alguns dias. O homem estava tão desfigurado que ainda nem o identificaram.
O relatório afirmou que a polícia não tem certeza se os crimes estão relacionados devido aos diferentes métodos utilizados. Aparentemente, a maioria acredita que seja o mesmo assassino, mas as opiniões são mistas. O relatório também alegou que um item foi encontrado nas proximidades, o que poderia ajudar no caso, mas eles não revelaram qual era esse item. Fiquei tão envolvido no segmento que nem percebi no começo. Ben estava parado na porta entre a cozinha e a sala de estar. Ele estava olhando intensamente para a TV e suas mãos tremiam. Perguntei-lhe se ele estava bem. Parecia que ele tinha acabado de sair do transe antes de responder. Ele se virou e olhou para a cozinha, para Charlie, que ainda estava preparando seu prato. Ele olhou para mim com um olhar preocupado no rosto. Finalmente ele disse calmamente: "A notícia é assustadora." Charlie entrou na sala momentos depois e eu disse a eles que mudaria de canal e colocaria outra coisa. Charlie disse que preferia assistir ao noticiário. Parecia estranho para alguém da idade dele. Pedi a Ben que me trouxesse algo do meu quarto para que eu pudesse falar com Charlie a sós por um momento. Perguntei-lhe por que é que ele iria querer ver as notícias. Perguntei-lhe por que estaria interessado numa história tão horrível. Respirou fundo antes de me dizer que só quer que o assassino seja apanhado. Ele quer saber que a polícia está no caminho certo porque acha que foi a mesma pessoa que matou seu pai. Fazia bastante sentido, mas ainda assim me deixava desconfortável. Charlie é um garoto muito inteligente e às vezes é difícil de ler. Ele é muito respeitoso, mas já conseguiu mentir como um adulto antes. Ele me enganou mais de uma vez no passado. Depois do jantar, coloquei os meninos para dormir. Tomei uma taça de vinho para tentar acalmar minha mente. Eu não conseguia dizer se estava pensando demais nas coisas. Eu só queria sair e perguntar aos meninos. Mas como eu poderia acusar meus próprios filhos de algo tão horrível? Tento relembrar as últimas semanas. Não consegui pensar em nada suspeito o suficiente para justificar que eu saísse e perguntasse. Talvez eu esteja apenas sendo louco. Talvez seja um efeito colateral do luto. Talvez eu esteja conectando pontos que não estão lá. Deus, espero que sim. 030576. Tenho tentado não ficar obcecado com as notícias ou com as bolas de futebol de papel. Fiquei de olho no comportamento suspeito dos meninos, mas não tentei ativamente convencê-los a me contar nada. As coisas quase pareciam normais por alguns dias, mas isso mudava rapidamente enquanto os meninos estavam na escola. Esperei alguns dias, mas não consegui mais me conter. Decidi dar uma olhada no quarto dos meninos para ver se conseguia encontrar algo suspeito. Procurei debaixo das camas deles, nas cômodas, atrás das arquibancadas. Olhei dentro da gaveta da mesa de cabeceira do Ben. Havia alguns lápis de cera, marcadores e uma bola de futebol de papel. Desdobrei-o para encontrar outro desenho horrível. Este retratava um menino batendo em uma pessoa mais alta com um pedaço de pau ou um taco. Havia outra foto embaixo mostrando um homem pendurado no pescoço de uma árvore. Eu não podia mais mentir para mim mesmo. Tentei, mas algo estava claramente errado. Algo em mim estalou quando olhei para aquele desenho. Comecei a destruir o quarto. Virei os colchões. Olhei para dentro das telhas do teto. Então, finalmente, foi um lugar tão óbvio onde o encontrei. Abri a porta do armário. Os meninos dividiam o pequeno armário. Havia algumas coisas penduradas, mas é claro que havia mais roupas no chão. Comecei a jogar peças de roupa para fora do armário. No fundo da pilha, no chão, vi a corda. Tirei mais roupas e desordem do caminho antes de encontrar o morcego. Era um morcego de madeira dura. Havia uma mancha vermelha perto do final. Eu disse a mim mesmo que poderia ser marcador ou tinta de bater no galpão ou algo assim. Eu sabia que isso não era verdade. Puxei a corda o resto do caminho para fora. Estava amarrado a uma corda. Foi quando notei o laço que me quebrei completamente. Eu gritei e chorei. Queria que fosse um sonho mau. Não podia ser real. Toda essa emoção reprimida veio à tona quando cheguei ao ponto em que não conseguia mais ignorar a realidade da situação. Tentei recuperar a compostura antes de começar a limpar o quarto. Eu não ia contar aos meninos o que tinha encontrado. Eu precisava saber se eram os dois ou apenas um deles, e se sim, qual. Coloquei o quarto de volta como estava antes de começar a procurar. Peguei a corda e o morcego e escondi-os no meu quarto.
Eu observava atentamente depois que os meninos chegavam da escola. Eu esperaria que eles percebessem que a corda e o bastão haviam desaparecido. Então eu veria como eles reagiam. Fiquei muito desconfortável quando os meninos chegaram em casa. Então me senti culpado por me sentir assim. Ambos pareciam estar animados e disseram que tiveram bons dias na escola. Eles fizeram um lanche quando chegaram em casa e depois foram para o quarto brincar. Esperei ansiosamente para ver se algum deles notaria a falta da corda e do taco. Eles ficariam bravos? Eles me admitiriam o que estava acontecendo? Ainda seria possível que tudo tenha sido um mal-entendido maluco? As coisas ficaram calmas por um tempo. Deixei-os sozinhos enquanto limpava a cozinha. Eu podia ouvi-los falando de vez em quando, mas nada que parecesse estar relacionado à corda e ao morcego. Depois de um tempo, finalmente decidi dar uma olhada neles. Eu estava convencido de que eles não tinham notado os objetos desaparecidos e esperava que fosse uma coincidência terrível. Então entrei no quarto deles. Ben estava sentado na cama com uma expressão nervosa no rosto. Charlie estava no armário jogando roupas sobre os ombros de forma frenética. Perguntei se estava tudo bem. Charlie me olhou fixamente nos olhos e disse que estava procurando uma bola de futebol de papel especial que ele e Ben tinham feito juntos. Foi arrepiante ver o quão confiante ele estava ao mentir para mim. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado nele. 06, 05, 76. Foi difícil manter a compostura nos últimos dias. Eu não tinha ideia de como ele reagiria se eu dissesse a Charlie que sabia que ele tinha esse segredo. Mas parecia que ele sabia. Ele tem agido de forma estranha e é inteligente o suficiente para saber que aqueles objetos não desapareceram simplesmente. Sinto-me péssimo por dizer isso, mas tenho medo do meu próprio filho. Não dormi nada ontem à noite. Passei a noite obcecado com o que deveria fazer. Pensei no que poderia acontecer se eu confrontasse Charlie. Não houve boas respostas. Esta manhã, antes do sol nascer, ouvi um dos meninos entrar no banheiro. Saí da cama e fui para o corredor esperar que eles saíssem. Ben saiu do banheiro e pulou quando me viu. Pedi desculpas por assustá-lo, mas disse que precisava que ele fizesse alguma coisa por mim. Eu disse a ele que ele precisava fingir que estava doente quando eles se levantassem para ir à escola. Eu disse a ele que ele não podia contar ao irmão que estava fingindo, ou que eu também disse a ele. Eu disse que ele precisava ficar em casa comigo. Ele parecia confuso, mas concordou. Algumas horas depois, chegou a hora dos meninos se levantarem para a escola. Eu tinha o café da manhã pronto para eles e esperava ansiosamente que Ben fizesse o que eu pedisse. Charlie desceu para comer e me disse que Ben disse que desceria em alguns minutos. Fui ao quarto deles para ver como estava o Ben. Eu disse a ele para ficar na cama até Charlie ir para a escola e dizer que você está doente se ele perguntar. Voltei para a cozinha, onde Charlie estava terminando de comer. Ele estava prestes a sair para esperar o ônibus quando perguntou onde Ben estava. Eu disse a ele que Ben estava doente e que ficaria em casa hoje. Charlie ficou imediatamente chateado. Sua reação foi enervante. Ele questionava continuamente se Ben estava fingindo. Ele expressou preocupação por estar ficando para trás depois de já ter perdido parte do ano letivo. Discutimos de um lado para o outro até que finalmente levantei a voz e o lembrei de que sou o adulto. Depois que gritei, Charlie cedeu. Raramente levantei a voz. Eu disse a ele que não estava brava com ele, mas que ele tinha que lembrar que eu era adulta. Ele pediu desculpas e saiu para esperar o ônibus. Entrei, limpei a cozinha, respirei fundo e olhei para o espaço por alguns minutos. Eu estava me preparando para perguntar diretamente a Ben o que estava acontecendo. Mentir não é tão fácil para ele quanto com Charlie. Talvez essas bolas de futebol fossem a maneira dele de me contar, mas eu precisava ouvir as palavras. Deixei-o dormir um pouco antes de me preparar para perguntar a ele. Eu estava sentado na sala quando ele saiu do quarto. Pedi para ele se sentar para que pudéssemos conversar. No começo, dancei em torno do assunto, perguntando a ele sobre a escola, sobre seus professores e depois sobre as bolas de futebol de papel. Odiei ter que perguntar a ele sobre os desenhos. Fiquei preocupado que nada mais seria o mesmo depois que eu fizesse isso. Finalmente, eu simplesmente me forcei. Peguei a bola de futebol de papel desdobrada com o desenho do homem sendo atingido por um taco e depois enforcado.
Os olhos de Ben se arregalaram quando lhe mostrei. Perguntei a ele o mais calmamente possível: quem é esse na foto? Ele deu de ombros e desviou o olhar nervosamente. Ele se parecia mais com a versão dele que não falava. Perguntei se ele desenhou o quadro e ele assentiu. Perguntei continuamente quem era, mas ele encolheu os ombros continuamente. Eu disse a ele o quanto eu amava ele e seu irmão. Eu disse a ele que faria qualquer coisa por qualquer um deles. Eu também disse a ele que nunca deixaria nada de ruim acontecer a nenhum deles, mesmo que fizessem algo terrível. Então respirei fundo e perguntei a ele: este é Charlie? Ele imediatamente olhou para o chão. Ele estava cutucando as unhas com a outra mão. Eu disse a ele que realmente precisava saber. Eu disse a ele que seria a única maneira de proteger Charlie. Perguntei-lhe outra vez. Ele não respondeu. Depois disso, eu estava basicamente importunando-o, perguntando repetidamente. Eu sabia que ele estava desconfortável, mas precisava saber. Eu tinha que ouvir as palavras. Eu perguntava continuamente: esse é Charlie? Ele estava praticamente tremendo neste momento quando perguntei mais uma vez e ele finalmente respondeu gritando: sim. Depois que ele gritou, ele disse isso novamente com um sussurro. Sim, doeu ouvir, embora eu sentisse que já sabia. Eu disse ao Ben que estava tudo bem. Eu disse a ele que ele fez a coisa certa. Ele estava soluçando naquele momento. Ele me perguntou suavemente: você vai contar ao Charlie que eu fofocei? Não, eu respondi. Eu disse a ele que só precisava entender o que estava acontecendo. Perguntei-lhe se havia mais alguma coisa que eu devesse saber. A casa da árvore. Ele respondeu calmamente. Eu não conhecia nenhuma casa na árvore. Os meninos brincavam na floresta atrás da casa de vez em quando, principalmente no verão. Presumi que se construíssem uma casa na árvore, teriam me contado sobre isso. Perguntei a Ben se ele poderia me mostrar, e ele relutantemente disse que sim. Saímos e segui Ben nervosamente por uma trilha na floresta atrás da casa. Nunca pensei que os meninos fossem muito longe na floresta quando o fizeram. Sempre pensei que eles estivessem bem lá atrás. À medida que caminhávamos cada vez mais pela floresta, percebi que estava errado. Senti-me culpado por não prestar atenção suficiente. Depois de alguns minutos, chegamos a uma clareira onde ficava uma pequena estrutura ao nível do solo. Foi bem frágil. Havia 2 paredes feitas de paus, galhos e compensado. O telhado e os outros lados eram todos feitos de lonas. Eu segui Ben para dentro. Era um espaço pequeno com alguns troncos virados como assentos. Havia alguns adesivos nas paredes internas e embalagens de doces esperando no chão. Eu estava olhando ao redor do lugar quando Ben apontou para um grande pedaço de madeira compensada encostado em uma das paredes. Puxei o compensado para trás e vi um saco de lixo no chão atrás dele. Fiquei nervoso ao olhar para dentro. A primeira coisa que notei quando abri a bolsa foram carteiras. Deve ter havido uma dúzia de carteiras, a maioria delas com carteira de motorista. Naquele momento, parecia real demais. Eu sabia que se olhasse a lista de pessoas desaparecidas ou corpos encontrados, eles corresponderiam aos documentos de identidade. Tentei bloquear a lembrança de ver a carteira do meu marido naquela bolsa. Continuei olhando a bolsa e encontrei anéis, relógios e outros objetos diversos que as pessoas tinham nos bolsos. Ben parecia ter vergonha de si mesmo quando olhei para ele parado ali me observando. Pedi ao Ben que me dissesse se ele estava envolvido. Eu disse a ele que ele não teria problemas, mas que eu precisava saber. Ele me disse que não tinha visto Charlie fazer isso, mas que lhe contou sobre isso. Ele disse que viu as consequências de alguns deles e que Charlie os descreveu a ele com detalhes vívidos. Enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, Ben gesticulou em direção à parte de trás do forte. Eu o segui enquanto ele levantava a lona e caminhava por baixo dela até uma área atrás do forte das árvores. Ele me levou para uma área a cerca de 6 metros de distância. Ele caminhou até uma área ao lado da clareira, repleta de arbustos espinhosos e pequenas árvores. Eu o segui através de um pequeno pincel grosso até uma abertura menor. Vi-o assim que cheguei à abertura. Era um cadáver. Eu sabia o que seria. Posso sentir o cheiro da outra clareira. Começou a decair, mas não deve ter ficado lá por muito tempo,
porque não decaiu o suficiente para que eu não reconhecesse o indivíduo. Eu tinha visto o relatório de pessoas desaparecidas no noticiário e sabia exatamente quem era. Fiquei doente imediatamente e caí de joelhos. Vomitei nos arbustos várias vezes. Ben tentou me confortar enquanto eu chorava. Fiz então o meu melhor para recuperar a compostura e disse ao Ben que era a altura de partir. Saímos do mato para a clareira e depois voltamos por baixo da lona na parte de trás do forte. Segurei a aba enquanto Ben me seguia. Virei-me para a abertura do forte e meu coração disparou quando vi Charlie parado ali na entrada. Eu deveria ter observado para ter certeza de que ele entrou no ônibus escolar. Demorei um momento até perceber que ele estava segurando uma arma. Perguntei-lhe onde arranjou uma arma. Ele gesticulou em direção ao saco de lixo cheio de carteiras e relógios e disse: "Um daqueles caras." Ele começou a respirar pesadamente quase até o ponto de hiperventilação. Ele andava de um lado para o outro rapidamente na abertura do forte. A cada poucos segundos ele olhava para Ben e gritava: "Você realmente tinha que contar a ela?" "Por que você fez isso?" eu perguntei. "Para fazer as vozes pararem." Ele gritou. Meu coração afundou quando o ouvi dizer isso. Talvez eu não tivesse prestado atenção suficiente a ele. Passei muito tempo me preocupando com Ben, mas nunca perguntei como ele estava se sentindo. Eu sempre pedi ajuda a ele com Ben. Talvez tenha sido minha culpa. Eu podia ver lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. O olhar em seu rosto era de raiva, mas em seus olhos eu via tristeza. Comecei lentamente a caminhar em direção a ele com as mãos na minha frente e as palmas das mãos abertas. Eu apenas repeti: "Está tudo bem" várias vezes. Gesticulei em direção à arma em sua mão e perguntei a ele: "Você pode me dar isso, por favor?" Ele estava chorando mais agora. Ele olhou para a arma e depois para mim e Ben. Ele me perguntou: "Você vai me mandar embora?" "Claro que não", eu respondi. "Vocês, rapazes, são o meu mundo inteiro. Farei qualquer coisa para proteger você. Eu nunca te mandaria embora e nunca deixarei ninguém te levar embora. Qualquer um de vocês." Estendi meus braços. Ben entrou correndo e me abraçou. Olhei para Charlie. Ele tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para o chão antes de largar a arma. Então ele correu e me abraçou também. Segurei meus 2 filhos com tanta força que Ben disse que eu o estava machucando. Eu ri em meio às lágrimas quando ele disse isso. Enquanto os segurava nos braços, sabia que não podia deixar nenhum deles ir. É meu trabalho protegê-los. Somos nós contra o mundo. 080576. As coisas se acalmaram desde o desagradável. Os meninos estão agindo normalmente depois de alguns dias estranhos. Charlie tem sido maravilhoso comigo agora que sabe que vou protegê-lo. De uma forma estranha, eu e meus filhos estamos mais próximos do que nunca. Eles queriam continuar indo para a escola, embora eu tenha me oferecido para retirá-los. Estou tentando deixar o que aconteceu para trás. Os meninos parecem bem, considerando isso. Entrei no quarto deles hoje e os encontrei rindo e jogando futebol de papel. Sorri enquanto pensava nos dias em que Ben não falava, nas consequências da morte do meu marido, no primeiro desenho que notei. Passamos por muita coisa como família. Sempre superamos isso juntos. Sempre superaremos isso juntos. Saí do quarto deles e notei uma de suas bolas de futebol de papel no chão do corredor. Peguei-o e vi um desenho que levava à dobra. Pensei em abri-lo e olhar, mas em vez disso, sorri e coloquei-o na minha gaveta, ao lado das minhas fotografias e do meu diário. Saímos em família para queimar as carteiras e outras provas. De uma forma mórbida, foi um momento agradável em família. Temos um segredo de família agora e pretendo levá-lo para o túmulo. Fiquei em choque desde que terminei de ler o diário. Não acredito no que li. A vovó era uma velhinha doce. Acho que nunca a ouvi xingar. Eu simplesmente não consigo acreditar. Eu sei que meu tio está em uma instituição mental agora. Eu nunca soube o motivo e nunca o conheci de verdade. Meu pai sempre disse que colocá-lo lá foi a coisa mais difícil que ele já teve que fazer. Ele disse que mesmo com Alzheimer, a avó estava chateada com isso. Ela pode ter esquecido rapidamente, pois teve muita dificuldade com sua memória nos últimos anos de sua vida.
Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava uma das bolas de futebol de papel na caixa. Havia um desenho lá dentro que parecia ter sido desenhado por uma criança. Retratava um menino apontando uma arma para uma mulher e outra criança atrás dela. Há pontos azuis ao redor dos olhos do menino, que presumo que sejam lágrimas. Fiquei atordoado enquanto olhava para o desenho. Eu quase pulei da minha pele quando ouvi uma batida na porta. Rapidamente comecei a colocar tudo de volta na caixa. Eu podia ouvir meu pai pedindo impacientemente que eu abrisse a porta. Quando fui colocar a caixa de volta debaixo da cômoda, parei por um momento. Considerei que outra pessoa acabaria passando por essas coisas. Coloquei o diário na minha bolsa. Dobrei novamente a bola de futebol de papel que havia aberto e coloquei no bolso. Deixei as fotografias na caixa e coloquei-as de volta debaixo da cômoda. Corri até a porta e a abri. Papai disse algo sarcástico como: "Desculpe interromper sua agenda lotada." Então ele riu e disse: "Vamos, temos que nos apressar." Peguei minha bolsa e fechei a porta da casa da vovó. Agarrei a bola de futebol de papel no bolso enquanto tentava processar o que acabara de ler. Fiquei distraído por um minuto. "Você está bem?" Meu pai perguntou. "Sim", eu respondi. "Apenas funerais." "Eu sei, amigo", ele disse suavemente. "Eu também sinto falta dela." Tirei um momento para considerar as memórias que devem estar voltando para ele. Virei-me e dei uma última olhada na casa da vovó. Comecei a andar quando ouvi minha madrasta gritando para meu pai do carro: "Chuck, vamos nos atrasar." Entrei no carro. Saímos da garagem e vi a casa da vovó desaparecer à distância atrás de nós. Pensei em como não estaria aqui se a vovó não tivesse guardado seu segredo. Do banco de trás, pude ver meu pai me olhando pelo espelho retrovisor e sorrindo. Eu sorri de volta. Passei os dedos pelas bordas da bola de futebol de papel no bolso. Então fui para o funeral da vovó, tendo compreendido melhor de onde vinham esses pensamentos sombrios. Se você curtiu essa história e quer mais relatos bizarros, sobrenaturais e perturbadores como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, e comenta aqui embaixo qual foi a parte mais assustadora da história.